Você sabe a origem dos favelados de São Paulo e do Rio de Janeiro? Há estudos acadêmicos e fontes históricas que analisam a origem dos moradores das favelas brasileiras e destacam a migração das regiões Norte e Nordeste como predominante, alguns trechos e referências de estudos que abordam essa questão. A Cidade e as Favelas, de Lícia Valadares. Valadares, L. 2005. A Cidade e as Favelas. Zahar. As favelas urbanas brasileiras, principalmente nas grandes cidades do Sudeste, têm em sua população um grande contingente de migrantes oriundos do Norte e do Nordeste. Esses migrantes buscaram melhores condições de vida, fugindo da pobreza extrema e da concentração de terras nas regiões de origem, mas acabaram em ocupações precárias devido à falta de políticas habitacionais. As origens dos moradores de favelas, o papel da migração, IPEA. IPEA, 2013. As origens dos moradores de favelas, o papel da migração. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No período entre 1950 e 1980, a urbanização acelerada no Brasil levou a um aumento expressivo da população urbana, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. A migração de nordestinos e nortistas foi um dos principais fatores desse crescimento, resultando na expansão de áreas de ocupação irregular, conhecidas como favelas. Mobilidade e Urbanização no Brasil, de José de Souza Martins. Martins, J. S. 2002. Mobilidade e Urbanização no Brasil. Revista Brasileira de Estudos de População. A imigração massiva de nordestinos para o Sudeste brasileiro foi um dos fenômenos demográficos mais significativos do século XX. Este movimento migratório resultou, em grande parte, na formação das favelas urbanas, onde essas populações foram se concentrando devido à falta de moradias acessíveis. A formação das favelas no Rio de Janeiro, de Alba Zaluar. Zaluar, A. 1984. A formação das favelas no Rio de Janeiro. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O processo de formação das favelas no Rio de Janeiro é diretamente associado à migração de pessoas vindas do Nordeste, que, em busca de melhores condições de vida, encontraram na cidade grandes barreiras de inserção no mercado de trabalho e na habitação, levando à ocupação de áreas periféricas. Raízes da desigualdade, as origens das favelas no Brasil, de Alba Zaluar e Marcos Alvito. Zaluar, A, e Alvito, M. 1998. Raízes da desigualdade, as origens das favelas no Brasil. FGV Editora. A maior parte da população das favelas brasileiras nas grandes cidades é formada por migrantes oriundos do Norte e Nordeste do país. Esse processo migratório teve início principalmente nas décadas de 1940 e 1950, quando o êxodo rural intensificou-se devido à mecanização agrícola e à falta de oportunidades nessas regiões, obrigando milhares de pessoas a buscarem uma nova vida nos centros urbanos do Sudeste. Estudo: A dinâmica demográfica das favelas no Brasil, IBGE. IBGE, 2010. A dinâmica demográfica das favelas no Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A migração de nordestinos para o Sudeste nas décadas de 1950 e 1960 foi um dos principais fatores que contribuíram para o crescimento das favelas nas grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. Esses migrantes, muitas vezes sem acesso à moradia formal, acabavam se instalando em áreas periféricas e de risco, formando comunidades que posteriormente se consolidariam como favelas. Migração interna e urbanização, o caso das favelas brasileiras, de Nelson do Vale Silva. Silva, N. do V. 1980. Migração interna e urbanização, o caso das favelas brasileiras. Revista Brasileira de Ciências Sociais. As migrações internas, especialmente das regiões Norte e Nordeste para o Sudeste, foram responsáveis por uma parte significativa do crescimento populacional das favelas no Brasil. Essas migrações refletem um processo de busca por melhores condições de vida, que, no entanto, muitas vezes resultou em precarização habitacional e marginalização urbana. Favelas e urbanização, um estudo sobre a formação das comunidades no Sudeste brasileiro, de Regina Bering.
Bering, R. 1992. Favelas e Urbanização, um estudo sobre a formação das comunidades no Sudeste brasileiro. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo. O crescimento das favelas no Sudeste brasileiro está intimamente ligado ao fluxo migratório vindo do Nordeste. Estes migrantes, que fugiam da seca e da pobreza, encontraram nas grandes cidades do Sudeste um ambiente de oportunidades limitadas e grande desigualdade, resultando na formação de moradias irregulares em áreas periféricas. Geografia das Desigualdades, o Brasil Urbano e as Favelas, de Milton Santos. Santos, M. 1996. Geografia das Desigualdades, o Brasil Urbano e as Favelas. UCTEC. A migração massiva dos nordestinos para o Sudeste, particularmente entre as décadas de 1950 e 1970, foi um dos fatores determinantes na formação das favelas urbanas. Essa migração reflete as profundas desigualdades regionais no Brasil e a falta de planejamento urbano adequado nas cidades receptoras. Estudo: Os migrantes e a periferia urbana, o caso das favelas no Brasil, um habitat. 2003. Os migrantes e a periferia urbana, o caso das favelas no Brasil. Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. O fluxo migratório vindo do Nordeste para as regiões metropolitanas do Sudeste foi um dos grandes motores do crescimento das favelas. Esses migrantes, ao chegarem nas grandes cidades, enfrentavam um mercado de trabalho restrito e uma oferta habitacional que não atendia às suas necessidades, levando à ocupação de terrenos irregulares e ao crescimento das favelas. Essas fontes reforçam que as migrações internas, principalmente do Norte e Nordeste para o Sudeste, foram cruciais para a formação das favelas brasileiras, evidenciando que o discurso que os nordestinos construíram o Sudeste não condiz com a realidade e com a história do Sudeste.